Bem-vindos ao NutriEduca Mais, o seu espaço para florescer ideias nutritivas. Aqui compartilhamos as melhores sementes da educação nutricional infantil e juntos florescemos estratégias lúdicas e educativas para as crianças crescerem saudáveis e felizes. Eu sou a nutricionista Adriana Reis e este é o NutriEduca Mais. Você está preparado para nutrir o futuro? Vem comigo! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no NutriEduca Mais, nosso espaço para discutir sobre estratégias lúdicas e eficazes para a educação nutricional infantil. Eu sou a Adriana Reis, nutricionista, e hoje nós vamos conversar sobre como incluir o folclore brasileiro nas suas atividades de educação nutricional. O folclore brasileiro é um tesouro cultural riquíssimo, cheio de lendas, histórias, personagens que, apesar de não ter relação direta com a alimentação e mais com a natureza, nós podemos sim encontrar algumas estratégias de aproveitar esse tema nas nossas atividades. E por que é tão importante incluir esse tema? O folclore brasileiro, ele também é uma forma de transmitir conhecimento e valores culturais de geração para geração. Então, quando nós levamos essa temática, nós não estamos ensinando apenas sobre alimentação saudável, mas também estamos conectando as crianças às suas raízes culturais brasileiras. Então, olha só a importância de levar esse tema para suas atividades. Aproveitem o mês de agosto. Então, como nós podemos relacionar esse tema à alimentação? Já que ele não tem uma relação direta com a alimentação, ele envolve mais o respeito e a proteção à natureza, né? Nós podemos observar algumas características dos personagens e relacionar elas à alimentação. Aqui eu vou dar alguns exemplos, mas durante o bate-papo nós vamos conversar sobre cada personagem e linkar a alimentação saudável, tá? Então, começando aí pela relação com a característica física do personagem. Por exemplo, o boitatá, ele solta fogo. Do que ele se alimenta para soltar fogo? Pimenta, rúcula, cebola? A cuca, ela é verde. Por que não relacionar a alimentos verdes? Brócolis, ervilha, couve, kiwi, uva. Ou nós podemos usar características de personalidade, tá, do personagem. Então, por exemplo, o curupira, ele é muito corajoso. Então, ele come alimentos que deem coragem, tá? O saci, ele pula numa perna só. Ele precisa do quê? De energia. Do que ele se alimenta? De carboidratos? Então, a gente consegue trazer essa relação das características com a alimentação desse personagem, tá? Então, eu vou começar a explorar cada personagem, tá? E eu vou usar como base esse meu projeto de educação nutricional, Lendas Saborosas do Folclore Brasileiro, tá? É um material completo. Tem as lendas desses personagens aqui, ó. A Yara, a Cuca, o Boitatá, o Curupira e o Saci. Então, vem com as lendas. Para cada lenda tem uma receita. Tem atividades interativas como caça ao tesouro, jogo da memória, os cards, né, as cartas com ilustrações dos alimentos de cada personagem e ainda o planejamento completo dessa atividade, tá? E para quem tiver interesse em adquirir o PDF, é só acessar meu site, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Ou você pode usar esse espaço aqui para se inspirar e criar a sua própria atividade, tá? Então, nós vamos começar primeiro pelo Saci. Então, o Saci é um personagem que tem muita energia, é muito sapeca, pula numa perna só e ele também é muito esperto, então ele sabe o que ele precisa comer para ter energia. Então, aqui eu relacionei essa característica do Saci de precisar de energia a alimentos energéticos como cereais, tubérculos, raízes. Então, milho, arroz, inhame, mandioca, batata doce, mandioquinha, quinoa e aveia, tá? Então, relacionar esse personagem a alimentos energéticos. E aqui tem a receitinha do Saci, tá? Então, aqui, para esse personagem, você pode
levar só a lenda dele, tá? Eu já fiz isso, eu levei só a lenda do Saci e eu queria trabalhar apenas a batata doce. Então eu levei vários tipos, variedades, né, de batata doce para a sala de aula. Então eu levei batata doce roxa, rosa, amarela. E aí eu apresentei apenas a lenda do Saci. Ou nós podemos trabalhar todas as lendas e levar um alimento de cada. Vou mostrar essas duas formas de trabalhar, tá? Agora nós vamos ver a lenda da Cuca. A Cuca é uma bruxinha que adora fazer poções mágicas. E aqui a Cuca, na minha época, a Cuca era uma bruxa malvada, né, que pegava as crianças. Hoje, nós fazemos essas adaptações para trabalhar o folclore com a educação infantil. Inclusive, tem um material disponível no YouTube das lendas, são as histórias das lendas do folclore adaptadas. Assim como a gente faz a adaptação da lenda da Mani, né, para levar isso para as crianças, nós podemos sim fazer a adaptação das lendas do folclore, porque tem algumas lendas tem um pouco de terror, né? Então, trazer algo mais lúdico, tá? Para as crianças pequenas. Então, aqui a Cuca, ela é uma bruxinha que ela faz poções mágicas que ajudam os animais que estão doentes, né? Então, protege aí a saúde dos animais da floresta. Então, a nossa Cuca é boazinha. E ela, nas suas poções, coloca alimentos muito poderosos. Então, quais são esses alimentos? Aqui tem o brócolis, tem o kiwi, a vagem, a ervilha, espinafre, abacate, alface, couve. Então, esses alimentos ajudam na saúde dos animais da floresta. Tá? E a Cuca, ela é muito querida, porque ela ajuda os animais, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Você pode levar diversos alimentos verdes nessa aula e colocar ali para a criança explorar os alimentos da Cuca, ou você pode focar em levar, por exemplo, só alface, e aí você pode levar uma variedade aí de alfaces, tá? E aqui tem também uma receitinha, maionese verde de abacate da Cuca, tá? E aqui a lenda da Yara. A Yara é uma sereia que ela tem a pele, o cabelo, a voz bonita, né, que encanta os animais ali da floresta e também os pescadores, porque ela quer proteger os animais desses pescadores. E para manter essa pele, esse cabelo bonito, o que ela come? Ela come alimentos ricos em vitamina A, vitamina C. Então aqui, ó, abóbora, cenoura, caqui, mamão, laranja, abacaxi, maracujá, caju. E aqui, se vocês observarem, eu estou incluindo alguns alimentos brasileiros. Então, eu coloquei o caju, a pitanga, o abacaxi. Então, eu vou incluindo alguns alimentos culturais nossos, tá? Para relacionar a lenda, que é brasileira, a esses alimentos também, tá? E aqui nós temos um picolé da Yara com as frutas que ela consome, tá bom? Agora, a lenda do Curupira. O Curupira é um menino de cabelo vermelho que tem os pés virados para trás e ele é um herói da floresta. Ele protege os animais da floresta. Ele é muito corajoso. E para manter a cor do seu cabelo e a coragem, do que ele se alimenta? Alimentos da cor vermelha, então melancia, pitanga, cereja, goiaba, que também é brasileira, morango, pimentão vermelho, tomate e maçã. E aqui nós temos uma outra receitinha, tá? Boitatá. O boitatá, eu já trabalhei uma aula só dele e eu levei a rúcula e o agrião, tá? Então, como eu falei para vocês, tem essas duas formas de trabalhar todas as lendas de uma vez só ou uma de cada vez, tá? O boitatá, ele protege também a floresta, tá? E é uma cobra, né, que solta fogo. E para manter o seu fogo,
Na lenda aqui da historinha, eu coloquei que ele começou, era uma cobra normal, e que ela se alimentou ali de rúcula, tem até a rúcula aqui, ó, e que depois que ela comeu essa folhinha, ela começou a soltar fogo e proteger a floresta, proteger os animais da floresta, tá? Então aqui tem alguns alimentos picantes, tá? Como a pimenta, a cebola, gengibre, agrião, rúcula. E tem também a pitaia, que apesar de não ser picante, ela tem o formato de fogo, tá? Inclusive é a fruta do dragão, né? O boitatá, ele gosta de comer uma salada picante. E aqui eu abro a oportunidade para apresentar as folhas verdes, né? Então, principalmente o agrião e a rúcula. E se quiser levar a pitaia, também é uma oportunidade para apresentar essa fruta. Então, essas são as lendas, tá? Relacionando elas a alimentos saudáveis, tá? E essas foram apenas algumas lendas, tá? Lembrando que tem diversas. Tem ainda o boto cor-de-rosa, tem o lobisomem. O boto, por exemplo, pode relacionar alimentos cor-de-rosa. O lobisomem, ele precisa de força, né? Então, a relacionar alimentos, fontes de proteína. Então, e eu trouxe aqui também a possibilidade de trabalhar uma lenda ou várias. E aqui vale você avaliar aí quantas aulas você tem durante esse mês. Então, se você tem 2 aulas, ou se você tem 4 aulas, tá? Agora nós vamos ver um formato de trabalhar todas as lendas, no formato de uma atividade interativa de caça ao tesouro. Então aqui nós temos o mapa com as lendas, e aqui nós temos cada personagem com uma pista. Essa pista vai levar as crianças a um determinado espaço da escola, espaços diferentes, em que ele vai encontrar os alimentos relacionados a esse personagem, que pode ser um alimento real ali, que você vai esconder em algum espaço, ou se você não tiver a possibilidade, não encontrou, você pode esconder esses cards com os alimentos dos personagens, tá? Então, vamos lá. Vocês vão começar a atividade falando sobre o folclore, perguntando o que as crianças sabem e questionando, assim, trazendo a criança a questionar o que esses personagens comem. Para ter força, para ter energia. E aí vocês vão falar que vocês têm um desafio de descobrir o que cada personagem come através de um mapa com as pistas, tá? Então, por exemplo, eu vou ler a primeira pista aqui. O saci se esconde entre as plantas e se mantém cheio de energia com algo especial que cresce na terra. Siga para o jardim ou a horta da escola, né? E veja o que ele adora comer. Então vai todo mundo para esse jardim procurar. E você pode esconder assim, deixando uma parte de fora e alguma criança vai encontrar. Quando a criança encontrar o alimento do saci, tá? Você pode esconder 1 ou 2, tá? Depende do tempo de aula também. Eu colocaria apenas 1. Seleciona um alimento do saci e esconde ele. Quando eles encontram, vocês vão ler a lenda com a criança. Então, vai pegar a lenda do saci, aí vocês vão pegar essa parte da historinha e ler. Ou vocês podem pegar a lenda do saci e ler com as crianças e discutir ali quais outros alimentos esse saci pode comer para dar energia para ele, tá? Então, vocês vão encontrando os alimentos de cada personagem e lendo a lenda de cada um, até vocês encontrarem o último, que é do boitatá, e ler a última lenda. E no final, aqui tem assim, surpresa final. O tesouro que reúne tudo o que você descobriu está na sala onde aprendemos sobre os alimentos com a nutricionista. Então, na sua sala, no espaço que você dá suas atividades, vá até lá e encontre a surpresa que espera por você. E aí, nesse momento, eu deixo um pouquinho de cada alimento que eles encontraram ali, um de cada do personagem, tá? Senão fica muita coisa. Então, por exemplo, eu selecionei apenas legumes ou verduras. Então, o saci eu vou levar
a batata doce. A Cuca, eu vou levar o brócolis. A Yara, eu vou levar a abóbora. Do Curupira, eu vou levar o tomate. Do Boitatá, eu vou levar o agrião. Se eu quero trabalhar só frutas, no Saci não tem, né? Então a gente pode levar, por exemplo, a aveia. A Cuca, eu posso levar o kiwi, o abacate ou a uva verde. Na Yara tem diversas frutas, né? O caqui, o caju, que é um pouco mais difícil, né? Mas você tem a oportunidade ali de apresentar, seria ótimo. Outras frutas como a laranja, a mexerica, o abacaxi, que também tem ali na história. Do Curupira, vocês podem levar melancia, morango, pitanga. O boitatá, vocês podem levar pitaia. Então, você, no final, deixa um pouquinho de cada alimento para eles degustarem ali os alimentos do personagem. E no final, vocês vão conversando qual alimento eles gostaram mais, de cada personagem, tá? Então, essa é uma das formas que você pode apresentar aí os alimentos. Se você for apresentar uma lenda, você pode levar mais de um alimento do personagem. Se você for apresentar todas as lendas, leve apenas um alimento de cada personagem. No final, faça a degustação e o debate ali com as crianças para conversar o que eles descobriram, o que eles gostaram dessa atividade, tá? E você ainda pode enviar para as famílias a receitinha para eles darem a continuidade em casa. Essa é uma das formas de usar as características dos personagens, mas vocês também podem aproveitar que as lendas estão linkadas muito a respeito e proteção à natureza e trazer essa temática para suas aulas. Então, o nosso papel também, como nutricionistas, é mostrar um dos princípios, né, lá da educação nutricional, é a sustentabilidade. Então é importante a gente trazer esse tema para as crianças, mesmo que de forma lúdica, mesmo que na temática do folclore, mostrar a importância do meio ambiente para a nossa alimentação, tá? A importância de não desperdiçar alimento que veio da natureza que os personagens estavam cuidando, tá? Então essa também é uma outra possibilidade de estar trabalhando folclore. Tá? Aqui nós temos também fantoches. Tem o fantoche do jacaré. A Cuca é um jacaré. Então você pode levar fantoche se você tiver. As crianças gostam bastante porque elas interagem com os fantoches. E para completar, se você não tem o alimento, como eu falei para vocês, vocês podem usar essas réplicas, né? A minha de feltro tem a batata doce, a mandioca aqui, ó, do Saci. Tem a abóbora da Yara. Então, não consegui comprar o alimento inteiro para ter ali. Você leva as réplicas ou as imagens para mostrar para a criança o alimento inteiro, tá? Aqui tem a goiaba do Curupira, pitanga, mostrando o alimento no seu formato natural, brócolis, o abacate, o milho, batata doce, agrião, a pitaia, abacaxi e assim por diante. Aqui eu só peguei algumas para não ficar muito extenso, tá? Aqui tem o brócolis da Cuca. Então é uma forma também de deixar a sua aula mais atrativa. Você também pode adaptar jogos como o jogo da memória, usando os personagens e os seus alimentos. E para decorar esse ambiente, se você tiver a possibilidade de levar folhas, que pode ser uma réplica, ou folhas de verdade, ou madeiras, para trazer o clima do meio ambiente, da natureza mesmo, que é esse o objetivo do folclore, né? Então, o uso dessa temática torna o ambiente mais dinâmico, mais envolvente, porque a criança já está trabalhando esse tema em sala de aula com a professora. Então, por que não aproveitar essa oportunidade e levar para suas atividades o folclore brasileiro, né? Porque nós estamos trabalhando também a cultura brasileira. Então, assim como nós associamos super-heróis a alimentos, por que não associar o folclore a alimentos, né? O folclore que é a cultura brasileira.
Então aproveitem esse tema, eu compartilhei aqui algumas ideias com vocês, espero que vocês aproveitem. E se você gostou desse bate-papo, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, seu comentário de como você vai trabalhar o folclore por aí, sua dúvida, pode entrar em contato. E agradeço quem ficou até agora comigo nesse bate-papo. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!